testando a câmera do YouTube. Então tá ali para o YouTube e aqui para o Instagram. Nosso instrumental já está ok. Então vamos lá, né, pessoal, ler a nossa Bíblia antes de tudo, orar. Como vocês sabem, sempre vai ficar gravado no Instagram e no YouTube. Então quem quiser pegar lá, hoje nós vamos ler o capítulo 20 de João, do Evangelho de João. Vamos para a nossa oração. Pai, muito obrigada por nos trazer até aqui, Senhor, para estarmos nos enchendo da Tua palavra, nos renovando, Senhor, renovando a nossa fé, transformando a nossa mente e vivificando o nosso espírito através da Tua palavra. Obrigada por me usar como instrumento nesse momento, Pai. Obrigada por me escolher para estar aqui e por não me deixar desistir, Senhor. Tu és bom. Que venham muitas revelações da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, aprimorar nosso conhecimento de Ti e nossa intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Capítulo 20 do Evangelho de João vai falar sobre a ressurreição. Versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Lembrando que o primeiro dia da semana é o domingo, não é a segunda-feira, tá bom? E Jesus morreu na sexta-feira, ele foi crucificado e morreu na sexta-feira. Começou na quinta-feira, que foi o dia da Santa Ceia, que nós lemos nos capítulos anteriores. Nós lemos tudo que ele fez na Santa Ceia, né? Deu as últimas instruções para os seus discípulos, fez a oração na presença dos discípulos e houve, né, desde a madrugada de sexta-feira até o meio-dia, se eu não me engano, foi ao meio-dia que ele morreu, que ele entregou o seu espírito. Foi ao meio-dia, isso mesmo. E aí, agora a gente já está falando do domingo. Não se menciona nada aqui no Evangelho de João a respeito do sábado. Porque o sábado era o dia que ele estava, né, no sepulcro. E aí aqui no primeiro versículo já fala, né, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Ou seja, ela foi antes de amanhecer o dia. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então aqui, quando a palavra menciona ao outro discípulo a quem Jesus amava, é João falando dele mesmo, tá bom? Então Maria Madalena chegou lá, viu a pedra removida e o corpo não estava lá, e foi correndo falar com Pedro e João. Versículo 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Lembrando que sempre que ele está falando o outro discípulo,
ele está falando dele mesmo. Versículo 5. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Aqui ele está falando dele mesmo. Eles corriam juntos, daí João passou à frente de Pedro, mas parou na porta e viu somente os lençóis no chão, né? No chão, os lençóis no chão. Daí, como ele parou na porta, Pedro ultrapassou ele e entrou, e além de ver os lençóis no chão, viu também os lençóis da cabeça enrolados num lugar à parte. E aí foi, depois que Pedro entrou, foi que João entrou também. E viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então, eles não se lembraram, né, de que era necessário que Jesus ressuscitasse, que estava escrito que ele ia ressuscitar. Jesus falou várias vezes que ia ressuscitar, mas isso é importante também pra gente pensar na gente, né? Como que a gente ouve várias vezes a mesma coisa e quando aquilo acontece a gente não se lembra, né? Então, hoje eu cheguei agora há pouco da igreja, vou falar algo parecido com isso, né, na minha própria vida. Nós tivemos um pronunciamento do nosso pastor presidente, que fica em São Paulo, e aí na nossa igreja hoje teve um pronunciamento, e esse pronunciamento chamava pronunciamento de fé. E como foi importante, né? Ele falou coisas que nós já sabíamos, que ele já tinha falado outras vezes, mas como isso foi importante para mim, né? Ouvir novamente. Por quê? Porque agora eu estou no momento em que eu preciso aplicar a minha fé, e estava sendo muito difícil para mim isso. Apesar de já saber, apesar de estar aqui o tempo todo lendo a Bíblia, me enchendo da palavra de Deus, eu precisei ouvir novamente os princípios de fé, né? E quais são eles? Ele frisou em 3. Primeiramente, nos encher da palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus e estarmos em intimidade com o Espírito Santo. Qual é essa intimidade? É desenvolver tanto na leitura como também em oração, para que assim a gente possa ouvir os direcionamentos e obedecê-los, né? Então, é necessário a gente ouvir mais de uma vez a mesma coisa, porque aqui a gente vê que os próprios discípulos não se lembraram, né, de que Jesus já tinha dito. Nós lemos aqui de que ele falou várias vezes que iria morrer e de que iria ressuscitar, e quando eles estão nesse momento da morte dele, eles não lembraram de que ele iria ressuscitar. Então, todos eles, desde Maria Madalena, todos eles ouviram tudo que a gente já ouviu aqui. E é importante a gente, é por isso que é importante a gente estar sempre, todos os dias, na palavra, na oração e na igreja, ouvindo, exercitando, não todos os dias na igreja, mas sempre que necessário, ouvindo, mas na palavra e na oração sempre, todos os dias, sem cessar, né? Às vezes mais de uma vez por dia, para que a gente alimente a nossa fé verdadeiramente, e assim nos momentos que forem necessários exercitarmos, colocarmos em prática tudo que a gente ouviu, a gente
possa conseguir fazer isso, amém? Porque somente quando a gente consegue verdadeiramente obedecer é que a gente recebe os benefícios disso. É igual fazer exercício físico, você sabe o que tem que fazer, mas se você não faz, não adianta você saber, não é mesmo? Então, é necessário a gente ouvir mais de uma vez. E aqui mostra que os discípulos, mesmo ouvindo mais de uma vez, ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos, e então tornaram, pois, os discípulos para casa. Então eles viram aquela cena e voltaram para casa. E aí vamos no subtítulo do versículo 11. Jesus aparece a Maria Madalena. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então ela foi com os discípulos e ficou lá do lado de fora chorando, mas aí depois ela abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aqui mais uma vez, né? Ela também sabia, tinha escutado todas as coisas de Jesus, que Jesus iria, ele mesmo falava de que ele iria morrer e de que iria ressuscitar. E quando ela está naquele momento que não vê mais o corpo de Jesus ali, ela não se lembra da palavra dele, de que ele iria ressuscitar. E aí ela começa a chorar como se ele tivesse sido roubado, né? Como se o corpo dele tivesse sido roubado. E ela vê os anjos e aí eles perguntam por que ela estava chorando. E ela diz: não sei onde o puseram. Levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o puseram. Aqui ela também não se lembra daquela palavra de Jesus. E como isso é parecido conosco, né? De que a gente, novamente, precisa ouvir várias vezes a mesma coisa até que a gente consiga, né, colocar em prática. Então é por isso que é importante você se encher todos os dias da palavra de Deus, ouvir mesmo várias vezes a mesma coisa, para que assim, pouco a pouco, você consiga colocar em prática. Amém? Versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe. Aqui a gente já sabe que o horto significa uma plantação, né? E o hortelão é como se fosse aquela pessoa que cuida desse horto. Então ela confundiu Jesus ali, pensando que era essa pessoa que estava apenas cuidando daquele horto. Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Então ela reconhece Jesus somente quando Jesus chama o nome dela. Ele fala Maria, e aí ela diz: Mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Ou seja, quando os discípulos Pedro e João viram os lençóis ali, eles não chegaram a ver os anjos e ela ficou do lado de fora, né? Primeiro ela tinha ido
De madrugada chegou lá, a pedra estava removida e o corpo não estava lá. Ela saiu correndo e falou para Pedro e João, que foi quem ela encontrou primeiro. E aí Pedro e João saíram correndo e chegando lá viram os lençóis somente e não viram os anjos. E aí voltaram para casa e Maria tinha ido novamente com eles. Ficou do lado de fora até que se abaixou e entrou, né? Da porta ela viu os anjos e chorava muito. E os anjos, né, tinham perguntado: por que você está chorando? E aí, ao passo que ela vira para trás, ela vê Jesus e não o reconhece, até que ele fala o nome dela e assim ela o reconhece. E aí ele diz: agora volta e fala o que eu tô te dizendo aos teus irmãos e meus irmãos. Aí tem aqui um subtítulo novamente. Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Deixa eu ajeitar essa câmera que tá um pouco. Acho que ficou melhor. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Uau! E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Uau! Olha como é forte, né? A nossa missão, né? De perdoar. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Uau! Versículo 28. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então aqui a gente já pode ver que o próprio nome de Jesus é poderoso. Basta que creiamos, que tenhamos fé. Amém? Então, que nós, como ele diz aqui, não sejamos incrédulos, mas crentes. Amém? Então, sejamos crentes, porque a gente não precisa ver para crer, mas ao que cremos, assim vemos.
Então, creia na sua cura, creia no seu milagre, na sua provisão financeira. E quando eu falo isso, eu falo pra mim também, tá? Eu estou falando pra mim. É um exercício de fé, né? Estar aqui. Eu não ia hoje estar aqui, mas o Senhor falou comigo novamente: vá e faça pela fé, né? Como ele falou aqui no versículo... Versículo 21, que fala assim: disse-lhe Jesus, pois, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, às vezes, Jesus está nos mandando fazer algo e a gente está achando que não. Não creio, acho que não é para mim, acho que não é comigo. Então, não seja incrédulo, mas crente. Creia que é com você sim que Jesus está falando. Creia que é com você sim. É você que ele está dando essa incumbência. É a você que ele está... Qualquer que seja a coisa que Jesus está colocando no seu coração para fazer em nome dele, faça. Porque vai gerar vida. Faça com fé e não duvidando. Porque vai gerar frutos, gerar resultado, inclusive em você mesmo, né? Eu estando aqui, está gerando resultado para mim mesmo. Vamos ler o versículo 21, o capítulo 21, que é o último capítulo agora, de João. E aí a gente termina o Evangelho de João para começar o Evangelho de Atos dos Apóstolos. Olha que bênção. Então tá aqui último capítulo, cadê? Dá pra ver daí? Aqui, ó. Último capítulo 21. Último capítulo 21. E aí, rapidinho, ele é bem pequenininho, não tem subtítulos. E aí nós vamos terminar o Evangelho de João. Que bênção! E aí a gente vai partir pro próximo, que é o Atos dos Apóstolos, que é incrível. É muito bom. Fala muito do poder de Deus em ação, de receber o Espírito Santo, de como a gente vai aprender a se mover pela fé. Amém? Então, aqui nós vimos toda a história de Jesus. Aqui ele já está, né, enviando os discípulos novamente, dando a eles o Espírito Santo. E vamos aqui concluir o Evangelho de João para começarmos o Evangelho de Atos dos Apóstolos, que é poderoso. O título do Evangelho do capítulo 21 é: Jesus aparece a alguns dos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão... Gente, aqui, para quem não sabe, os filhos de Zebedeu é João e Tiago, tá? Que são os irmãos filhos de Zebedeu. E outros 2 dos seus discípulos. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Olha só, mais uma vez, né? A prova de que a gente precisa ouvir várias vezes a mesma coisa, e de que para isso nós precisamos estar diariamente nos expondo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, porque senão, gente, a gente vai ouvir a mesma coisa, e se a gente não ouvir de novo, a gente vai perder a fé. Eles tinham acabado de ouvir aqui Jesus enviando eles para fazer o quê? O que eles faziam quando estavam com Jesus. O que eles faziam quando estavam com Jesus? Milagres. Pregavam a palavra de Deus, pregavam o reino de Deus, o arrependimento,
a vinda do reino de Deus, que Jesus era o Messias, disseminavam cura, disseminavam tudo que vem de Deus. E aí a primeira coisa que Simão Pedro aqui, que está registrado, que ele faz é dizer o quê? Vou pescar. Ele não fala, vamos para as missões. Ele não fala, vamos, né, fazer o que a gente fazia com Jesus. Jesus acabou de aparecer aqui para eles. E a primeira coisa que ele faz, que ele fala, é vou pescar. E aí, concluindo aqui, o versículo 3 fala assim: também nós vamos contigo. Que são esses que o versículo 2 aqui mencionou. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então repete-se aqui mais uma vez aquela noite, uma noite, a noite de que ele, da qual, quando eles conheceram, quando Pedro, principalmente Pedro, André, Tiago e João conheceram Jesus, que é uma noite que eles não pescam nada, eles vão voltar para onde vieram, né, que é para ser meros pescadores. Jesus já ressuscitado, já aparecido para eles, já enviado eles, já soprou o Espírito Santo neles, e aí eles voltam para a pesca, voltam para onde não deviam ter voltado, voltam não crendo, né? Que parece que a impressão que dá é que eles não acreditaram que nada disso aconteceu, que Jesus não falou nada. Então logo eles voltaram e naquela noite nada apanharam. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Ou seja, nós tendemos a voltar para a estaca zero de vez em quando. E Jesus não nos abandona lá também. Ele volta a fazer o mesmo milagre. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tornam a fazer o mesmo milagre quantas vezes forem necessárias na nossa vida. Então, quantas vezes Jesus precisar repetir esse milagre, o milagre nas nossas vidas ou na vida de quem for, né? Como ele repetiu várias vezes o milagre na vida de Israel, da nação, aqui ele está repetindo novamente o mesmo milagre na vida dos discípulos. Ele já ressurreto, eles voltam lá para a estaca zero, e aí Jesus repete o milagre, e aí vai começar tudo de novo, até que eles entendam. E isso eu tô falando pra mim, gente, como isso tá sendo bom pra mim, porque Jesus já fez tantos milagres na minha vida, e eu preciso que ele repita o mesmo milagre, né? E ele fala, eu vou repetir o mesmo milagre quantas vezes for necessário. E aí, às vezes, mesmo assim, a gente pensa, ai, será que vai acontecer? Será que realmente dessa vez vai acontecer de novo? Vai acontecer igual foi da outra vez? E a resposta é sim. Jesus sempre vai fazer milagres, porque ele não é um Deus de circunstâncias. Ele não age de acordo com as circunstâncias. Não é com a força do nosso braço, mas ele é um Deus de milagres, e ele repete os milagres quantas vezes forem necessárias, amém? Então vamos lá para o versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Quando fala nu aqui, não estava completamente nu, tá? Ele estava sem roupas, como os homens costumam ficar, né? Geralmente só de bermuda, alguma coisa assim. E aí ele botou a túnica e lançou-se ao mar. E geralmente a gente espera o contrário, né? Que uma pessoa, quando vai se lançar ao mar, ela
tira a roupa e se joga, né? Mas ele fez o contrário. Ele tava tão desnorteado que ele coloca a roupa e aí que ele se lança no mar. Pessoal, daqui a pouco eu vou falar com vocês aí, tá bom? Eu agradeço muito pela companhia de vocês. Daqui a pouco a gente já vai terminar e eu dou uma palavrinha com o pessoal no Instagram. Então vamos lá. Eu espero que vocês estejam sendo ativados na fé de vocês com essa leitura hoje. Versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. Olha, ele está falando jantai. Então isso não é pela manhã, isso é entre a tarde e a noite, né? Quer dizer então que eles estavam pescando no horário diferente, porque geralmente a gente sabe que a pesca acontece à noite. Então eles estavam retornando, devem ter tentado também de dia pescar. E mesmo assim não conseguiram e já era, né, o entardecer da outra noite e Jesus os chama para jantar. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Uau! Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele fala: apacenta os meus cordeiros. E nós sabemos que cordeiros é a infância das ovelhas, né? Então aqui os cordeiros são os pequenininhos, os infantis. E depois apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Pessoal, aqui ele está falando de como que quando a gente amadurece em Deus, nós não fazemos somente o que queremos. E esse outro te levará para onde tu não queiras, é o Espírito Santo que nos leva para o que a gente deve fazer, mesmo que o que a gente deve fazer seja o que a gente não está afim de fazer. Amém? Então é isso, a maturidade nos leva a esse lugar de nos entregar a Deus, a fazermos, a fazermos o que Ele deseja, o que Deus deseja, apesar de não ser algo fácil para nós e às vezes até ser algo que a gente não está afim de fazer.
Versículo 19. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Aqui ele está falando da morte de Pedro, tá? E Pedro, voltando-se, viu que o segundo que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Aqui, mais uma vez, João está falando dele mesmo. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, não importa para você a vida do outro, o que importa é você e Deus, amém? Isso o próprio Jesus está falando. Versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se que eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então aqui nós finalizamos o Evangelho de João. E o que a gente pode trazer para a nossa vida? O que a gente pode trazer aqui para a nossa vida com tudo isso que foi dito? Primeiramente, é que nós temos a tendência de duvidar de que Deus pode fazer milagre. Mesmo depois que ele fala, vez após vez, nós temos essa tendência. Então, para que a gente fuja dessa tendência de ser incrédulos, nós devemos estar constantemente nos expondo à palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Quando você está aqui comigo, você está fazendo esse exercício de se expor à palavra de Deus, porque isso vai ativar a sua fé. Nós vemos também aqui que Jesus repete os seus milagres vez após vez, quantas vezes forem necessárias. Então é importante que a gente se encha dessa palavra de Deus, para que quando a gente for exercitar, tiver necessidade de um milagre verdadeiro, a gente ter aqui na nossa mente munição, digamos assim, para combater contra a circunstância. A circunstância vai te dizer que é impossível, mas nós cremos em um Deus do impossível. Ele faz milagres, ele é um Deus de milagres. Se ele fosse o Deus do possível, né, tá tudo bem, aí ele ia agir em cima do que é possível. Mas ele mesmo declarou que ele é um Deus do impossível, ele é um Deus do milagre. Então, quando algo foi impossível, então aí é que Deus tem mais propriedade para agir. Amém? E você precisa ativar a sua fé. Por quê? Porque Deus não responde necessidade. Deus responde a fé. Tá bom? Então, todas as vezes que ele agiu na fé das pessoas que o buscaram. Então, buscar a Deus é agir em fé. Ler a palavra de Deus é agir em fé. O que eu estou fazendo aqui, que é obedecendo a Deus, é agir pela fé. E quando nós estivermos necessitados de um milagre, nós declararmos isso. O meu Deus é um Deus do impossível. Ele não é um Deus do natural.
Ele não é o Deus do possível, ele é o Deus do impossível. Então agora é que ele vai se manifestar mais claramente, tá bom? Então eu preciso de um milagre na minha vida hoje, e eu tenho certeza que você aí também deve estar precisando de algum tipo de milagre em alguma área da sua vida. Então creia que o Senhor é esse Deus que vai te dar o teu milagre e principalmente vai te enviar para anunciar que ele é esse Deus, assim como ele enviou aqui João, Pedro e todos os outros. Pedro era parece aqui que é Tomé o mais incrédulo, mas quem foi aquele que disse: agora eu vou pescar logo depois que Jesus tinha dito que eles tinham que ir, né? Aqui no versículo de João, no versículo 21, ele fala: eu estou enviando vocês para onde? Para voltar a pescar? Não, para voltar a fazer o que eles faziam quando Jesus, né? Antes da ressurreição de Jesus. É a mesma coisa que eles deviam fazer, mas Pedro foi o mais incrédulo, foi o primeiro que disse: vou voltar a pescar. E ele achava, a gente viu aqui que eles, quando viram Jesus, já estava quase noite, já estava na hora do jantar. Ou seja, ele achava que a fé era pescar durante o dia, porque Jesus ia ali dar o milagre dele. Só que a fé não era pescar durante o dia, a fé era cumprir o ID, que Jesus volta a repetir: cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, né? Então era isso que Jesus queria que ele fizesse, e é isso que Jesus quer que nós façamos, que nós anunciemos a todos, através das ferramentas que temos e aonde estivermos, que Jesus é esse Deus de milagre, é esse Deus que cura, que salva, que restaura. E que vai repetir vez após vez os nossos milagres, vai repetir vez após vez através da palavra dele. Quantas vezes ele precisar repetir, que ele vai nos dar os nossos milagres e vai nos enviar para sermos instrumento de milagres também na vida das pessoas, amém? Então aqui nós acabamos o Evangelho de João, finalizamos. O próximo Lendo a Bíblia comigo vai ser o livro, vamos iniciar o livro Atos dos Apóstolos, e vamos agora encerrar com a nossa oração, e depois eu vou dar uma palavrinha com vocês que estiverem aí ainda, tá bom? Vamos lá. Papai, muito obrigada, Senhor, por estar aqui sendo enviada por Ti na vida dos meus irmãos, Pai, que por algum motivo precisaram estar aqui comigo hoje, se dispuseram a estar comigo agora, para nos expormos à Tua palavra, ao Teu Espírito Santo, para ativarmos a nossa fé, para que os Teus milagres sejam reais nas nossas vidas. Então eu declaro, Senhor, que cada um daqueles que estão aqui necessitando do Teu conforto, do Teu milagre, de qualquer que seja esse milagre, eles receberão. Em nome de Jesus é que eu declaro e creio, assim como também eu receberei o meu, em nome de Jesus. Obrigada pelo acesso à Tua palavra, pelo acesso hoje aqui de estarmos em comunhão, em Teu nome, ministrando, Senhor, aqueles corações abertos a receber os Teus milagres, a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo acesso a tudo isso, Pai. Quero Te pedir, Papai, que multiplique-se na vida dos meus irmãos os Teus milagres, que aquele que ainda não desenvolveu intimidade com o Teu Espírito Santo possa desenvolver, Senhor, possa compreender como desenvolver, que é na leitura da Tua palavra, que é na oração diária, para que assim, Senhor, eles possam experimentar do Teu Espírito, dia após dia, e dos Teus milagres, quantas vezes forem necessárias. E também possam experimentar, Senhor, de serem ferramentas úteis nas Tuas mãos, na vida de outros, daqueles que também necessitam. Em nome de Jesus.
Aleluia e amém. Então vamos terminar aqui no YouTube. Eu vou finalizar aqui agora o vídeo do YouTube e dar um tchauzinho, dar um oi aí pra vocês no Instagram, amém? Tchau!